Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos a um dos momentos mais importantes, que é a pregação da palavra de Deus, né? Foram ouvidos alguns louvores e agora nós vamos aqui recapitular o texto que foi lido nessa noite, para você que está aí no seu lar. A leitura é Mateus 15, versículo 30, a parte B desse versículo diz assim: e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, quando Jesus chegou ao pé do mar da Galileia, e quando a notícia chegou aos ouvintes, aos moradores daquela região, logo uma multidão se aproximou do mestre. Todos eles estavam esperando receber algo da parte dele, porque no meio da multidão, como diz o texto, haviam coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros. Existiam ali muitas pessoas doentes, e o texto nos diz que eles foram colocados aos pés de Jesus. Estar aos pés de Jesus significa estar próximo dele. Estar aos pés de Jesus também significa se humilhar aos pés dele. A verdade é que todos que se humilharam aos pés de Jesus, todos que se prostraram, se lançaram aos pés do Salvador, todos foram abençoados e tiveram suas vidas transformadas. E ninguém que se humilhou aos pés do Mestre se decepcionou ou saiu sem resposta. E nós vemos isso na Bíblia Sagrada. Pessoas que se curvaram aos pés do Nazareno e tiveram as suas vidas impactadas. A Bíblia Sagrada nos diz, no capítulo de número 1 de Marcos, a partir do versículo 40, a Bíblia diz assim: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é a cura que você está precisando, se ela é física ou se ela é espiritual. O que eu sei é que a vida desse homem aqui, aquilo que ele fez para ser curado de sua lepra, nos serve de exemplo. Você que está assistindo essa noite, você pode estar doente, você pode estar precisando de um milagre na sua vida espiritual, material, sentimental. Eu não sei em que área da vida você precisa de um milagre, mas uma coisa eu sei: o Jesus Cristo, a qual eu estou falando essa noite, ele ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e o mesmo ele será. E todos que se lançaram aos pés do Mestre receberam a cura divina, porque é isso que o texto diz: e os puseram aos pés dele, e ele os sarou. Pois bem, veja que a vida desse homem, desse leproso, não foi diferente. Mas o que foi que ele fez para que ele tivesse a sua vida transformada? O texto diz no versículo 40: e aproximou-se dele um leproso. Você quer receber a sua bênção? Reconheça que você é necessitado, porque esse homem reconheceu que estava leproso, e ele fez o quê? Ele se aproximou de Jesus. A Bíblia Sagrada diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Se você se achegar a Jesus esta noite, pela sua oração, pela sua fé, com certeza Ele vai tocar em você, com certeza a sua vida vai ser transformada, com certeza a sua enfermidade será repreendida. Ele reconheceu que precisava, então se aproximou de Jesus. E a Bíblia também diz que ele se colocou de joelhos diante de Jesus. Aqui está um dos grandes segredos da vitória do cristão: é se colocar de joelho aos pés de Jesus, é se derramar diante de Jesus, porque a Bíblia diz que esse homem rogava. Rogar é clamar, é suplicar, é implorar. Quando o crente se ajoelha, clama, ora, suplica,
suplica ao Rei dos Reis, Ele abre os seus ouvidos desde os céus e atende o seu clamor. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Nessa noite, você que está nos assistindo, você pode se prostrar aos pés de Jesus e com certeza Ele vai fazer algo pela sua vida, porque Ele está com seus ouvidos atentos para ouvir o clamor do seu povo. E esse homem se aproximou, se lançou aos pés de Jesus e disse: se queres, bem podes limpar-me. Olha só que expressão bonita de humildade. Ele se ajoelhou e disse: se queres. O que ele estava querendo dizer com isso? Senhor, se for da tua vontade, se for da tua vontade, tu pode me limpar. Isso é humildade. Reconhecer que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E aquele clamor, aquela humildade daquele homem, aquela necessidade dele, que ele tinha de ser purificado, tocou o coração de Jesus. Porque a Bíblia diz assim: e Jesus, movido de grande compaixão. Compaixão é sentir o sofrimento do outro. Jesus sentiu que aquele homem estava realmente necessitando de um milagre urgente. Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: eu quero ser limpo. Agora o interessante é que a Bíblia diz que Jesus tocou no leproso. Olha só que coisa interessante. Por quê? Porque no Antigo Testamento, quando alguém era afetado pela lepra, essa pessoa vivia isolado em um outro local. Se essa pessoa tocasse em um objeto, esse objeto era considerado imundo. E se outra pessoa viesse e tocasse nesse objeto, a pessoa também era considerada imunda. Jesus não tocou no objeto contaminado, ele tocou logo, foi no leproso. Jesus Cristo fez isso simbolizando que ele levou sobre si as nossas imundícias do nosso pecado. Ele tocou em mim, ele tocou em você, e agora quer tocar de novo, repreendendo essa dor, essa angústia, essa tristeza e essa enfermidade que afeta a tua vida. E ele disse assim: eu quero ser limpo. Jesus quer fazer algo por você nessa noite. Ele só está esperando você se lançar aos pés dele. Ele só está esperando você se humilhar aos pés dele. Ele só está esperando você se aquebrantar aos pés dele e pedir para ele fazer a vontade dele. Eu quero ser limpo, e ele vai tocar em você. E tendo ele dito isto, foi só uma frase que Jesus disse: eu quero ser limpo. Jesus vai falar e fazer algo por você. Jesus, ele vai tocar em você nesta noite, no nome de Jesus. Jesus vai tocar na sua alma, no seu coração, no seu sentimento. E essa enfermidade será repreendida para a glória do Senhor. Essa angústia que abate a tua alma, que aflige o teu coração, que tem tirado o teu sono, ela vai sair no nome de Jesus. E aquele homem ficou limpo. Jesus está aqui nessa noite. Jesus está aí onde você está, para tocar em você e você ser limpo. Porque é assim, todos que se lançam aos pés dele receberam a cura. A Bíblia também nos conta a história de um homem chamado Jairo. Essa história está registrada no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 21. Diz a Bíblia Sagrada: e passando Jesus outra vez no barco para outro lado, ajuntou-se uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos príncipes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. Prostou-se aos pés de Jesus, e ele rogava muito, dizendo: a minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e impõe as mãos sobre ela para que sare e viva.
E Jesus foi com ele, e seguia o grande multidão que o apertava. No caminho, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, como você bem conhece a história. Mas quando Jesus estava se aproximando na casa de Jairo, e é assim, quando o milagre está se aproximando da sua casa, sabe o que é que acontece? Chegaram os amigos de Jairo, e disseram assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga e disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Olha só, Jairo vinha clamando e suplicando, mas alguém chegou com um balde de água fria, com a notícia negativa, pessimista, dizendo: não adianta mais falar com Jesus, a tua filha já morreu. Ei, o teu clamor incomoda muita gente, mas não incomoda Jesus. Pode clamar, porque ele não se incomoda. Jesus Cristo tomou a frente, e antes que Jairo falasse alguma coisa, Jesus disse assim: não temas, crê somente. Quando alguém chegar e falar algo para abalar a tua fé, deixe que Jesus responde por você, deixa que Jesus faz por você, porque ele diz para você nessa noite: não temas, crê somente. Esse homem chamado Jairo era o príncipe da sinagoga, era um homem influente, mas ele se lançou aos pés de Jesus. Ele deixou para trás todo o orgulho, toda a religiosidade, para clamar pela sua filha. Eu não sei como é que está o teu lar, não sei o que é que está acontecendo, mas saiba de uma coisa: Jesus está a caminho da tua casa nesse momento. E se você acreditar, porque ele é o Deus de perto e ele é o Deus de longe, e aonde chegar esta gravação, você vai ser tocado pelo poder do divino mestre. Aleluia. Não temas, crê somente. E a Bíblia diz que Jesus não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Sabe por que Jesus não permitiu? Porque incrédulo não vê milagre acontecendo. Ele só ouve falar, mas ele não vê, mas ele não recebe, porque não crê. Por isso que Jesus não deixou ninguém entrar. Mas se você crê, o milagre está batendo na tua porta nesse momento. Aleluia. Entrou Jesus, Pedro, Tiago e João e a família daquela criança que estava doente. Quando Jesus chegou à casa do principal da sinagoga, a Bíblia diz que ele viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Alvoroço é confusão, alvoroço é problema, alvoroço é inquietação. E tem muitos lares que Jesus está entrando nessa noite, que está um verdadeiro alvoroço. Alvoroço familiar, aonde ninguém entende ninguém, marido não entende esposa, esposa não entende marido, pais não entendem os filhos, filhos não entendem os pais. Há alvoroço material, a crise financeira, a crise da saúde, há um verdadeiro alvoroço. Mas quando Jesus chega, aleluia, o alvoroço se acaba. E Jesus chegou nessa noite para te dizer que está colocando fim nesse alvoroço, nesse problema. Se lance aos pés dele agora, porque o alvoroço vai ter fim. Tinha gente chorando. Jesus disse: por que vocês estão alvoroçados? Não chorem, a menina não está morta, mas ela dorme. E sabe o que aconteceu? Riram de Jesus. E sabe o que foi que Jesus fez mais uma vez? Botou para fora aqueles que estavam rindo. E tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e com ele entravam, e entrou onde a menina estava deitada. Tomou a mão da menina e disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te.
Logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Jesus nessa noite está ministrando uma palavra de vida na tua vida, no teu lar, e o alvoroço vai ter que sair, o alvoroço vai ter que voltar lá para o inferno, porque aonde Jesus está, demônio não fica. Aonde Jesus chega, o alvoroço vai embora. Aonde Jesus chega, a enfermidade sai. Aonde Jesus chega, as portas se abrem e o milagre acontece. Mas se lance aos pés dele essa noite. Aleluia. O texto que nós lemos no início nos diz que lançaram os enfermos aos pés de Jesus e ele os sarou. Eu sou testemunha daquilo que Jesus faz e ainda fará. No início desse ano, ainda em janeiro, comecei a sentir um pouco de febre. Tomava um remédio, melhorava. Sentia um pouco cansado, tomava um remédio, melhorava. Mas foi se repetindo. Então eu fui ao Apivida da Parangaba. Tomava uma injeção e eles diziam que era só virose. Fui a primeira, fui a segunda, fui a terceira vez, e eles só diziam que era virose. Mas na quarta vez, no dia 18 de janeiro, às 11 da noite, eu já estava com febre e calafrio. Então eu fui ao Hospital Antônio Prudente, 11 horas da noite, eu, a minha esposa e meu filho. E ali foi feito um raio-x, e foi diagnosticado pneumonia. Tomei aerosol, o médico passou um remédio, eu retornei para casa e comecei a tomar o remédio. Tomei 3 dias, só que eu não melhorava. Então o que foi que aconteceu? Eu só estava piorando, eu já estava sentindo falta de ar. E eu fui pela 4ª vez ao Apivida da Parangaba. Quando eu cheguei lá, a médica me examinou e ela perguntou qual era o remédio que eu estava tomando. Quando eu mostrei a ela o remédio, ela disse que eu estava tomando o remédio errado. Então, imediatamente ela passou um novo remédio para pneumonia. Ela verificou a minha saturação, que é o nível de oxigênio no meu pulmão. O nível de oxigênio no meu pulmão estava em 86%. O normal é 100%. Então, se esse nível de oxigênio caísse para 60%, daria parada respiratória. Então imediatamente ela colocou a máscara de Ventura e eu comecei a respirar ali por aquele aparelho. Então a minha respiração voltava ao normal, mas eu tive que ser encaminhado ao Antônio Prudente. Fiquei ali internado 9 dias. Fiquei internado, cheguei até ir a semi-UTI. Os 2 primeiros dias foram críticos. Por quê? Porque o remédio não fazia efeito no meu pulmão. Foi realizado alguns exames e foi diagnosticado o vírus, foi diagnosticado a pneumonia, como eu já disse, e ainda tinha a anemia. Então, os 2 primeiros dias foram críticos, mas a igreja estava orando, mas a igreja estava aos pés de Jesus pela minha vida. A igreja estava clamando, estava chorando em favor desta pessoa que está pregando. Então, meus irmãos, ali eu fiquei sendo acompanhado, fiquei internado, com uma alimentação bem regrada, comia pouco, porque a comida era pouco, não tinha forças para se levantar, mas a igreja estava orando, e o remédio foi começando a fazer efeito, e os médicos ficaram admirados, porque eu estava tendo uma recuperação muito rápida. Naquele local aconteceu 2 fatos interessantes. Não sei se foi uma revelação, mas vale a pena eu falar para a nossa meditação. Uma certa vez eu ali deitado, eu não estava dormindo, eu estava acordado, eu tenho plena convicção disso. E de repente eu senti, eu estava com os olhos fechados, e de repente eu senti como se uma pessoa chegasse e ficasse aquela sombra no meu rosto, mas quando eu abri os olhos, não tinha mais ninguém. Aleluia. Mas aqui na igreja do João 23, tinha pessoas orando e dizendo: Jesus, visita aquele hospital aonde o irmão Marquinhos está. Uma outra coisa interessante foi um sonho que eu tive. Eu sonhei que ali haviam, aleluia, eu sonhei que em volta
do leito onde eu estava, haviam 6 médicos olhando para mim. Eu não tenho dúvida que eram os anjos do Senhor que se acampam ao redor dos que o temem. E eu fui melhorando, Deus só tinha melhoras, graças a Deus. E mais quando eu estava para receber alta, e ali, irmãos, fiz muitos exames, exame de gasometria, exame de sangue, ultrassonografia, muitos exames foram realizados. Todo dia tinha que fazer exame de sangue, e era aquele sofrimento, mas eu estava melhorando. Quando eu estava bem perto de sair, foi feito um novo exame, e foi diagnosticado 3 pedras nos meus rins. 2 pedras eram pequenas, 2 eram grandes. 2 pequenas e 1 era grande, perdão. Eram 3 pedras. E aquela terceira pedra, a maior, só sairia se fosse com uma cirurgia, que custava R$7.000. E eu não tinha condições de pagar. E o plano não estava cobrindo, estava em carência. Mas ali, irmãos, a minha esposa assinou um termo de responsabilidade, e eu tive alta a pedido. Saí com 3 pedras nos rins. 2 dias depois, fiz alguns exames, e o médico disse: olha, essa pedra pode sair durante na urina. Passou um remédio, e eu fiquei tomando esse remédio 30 dias. Tomei 30 dias, o remédio acabou e a pedra não saiu. Fiz outro exame, e 2 pedras já tinham sumido. As 2 pedras pequenas, para a glória de Deus, já tinham sumido, mas a grande ainda estava lá. E eu tomando água e orando. E um belo dia, uma segunda-feira, eu lembro como se fosse hoje, eu acordei e fui ao banheiro. E quando eu fui fazer a minha necessidade, a urina cortou. E eu fiquei preocupado. Tomei mais água e me deitei. E quase 1 hora depois que eu fui de novo ao banheiro, a pedra saiu, para a glória de Deus. Jesus removeu a pedra. Ele fez um milagre, e eu não tenho mais nenhuma pedra nos rins. Jesus restaurou meu pulmão, porque foi revelado que Deus me daria um pulmão novo. E eu estou aqui pregando, porque eu me lancei aos pés de Jesus, em oração ali deitado. As irmãs aqui no círculo de oração, os irmãos dos seus lares, os irmãos de outras igrejas, se lançaram aos pés de Jesus, e eu fui curado para a glória de Deus. Não paguei cirurgia, não paguei R$7.000, a pedra saiu, e eu estou aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. E eu quero nessa noite que a sua vida também seja transformada, impactada pelo poder da oração. Mas você precisa se lançar aos pés de Jesus e sair sarado esta noite. Aleluia. Jesus ainda faz milagres, Jesus ainda restaura, Jesus ainda cura, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e o mesmo Ele será. Curve a sua cabeça aí no seu lar. Eu quero aqui fazer oração pela sua vida. Coloque a mão no seu coração, ou no local da enfermidade. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu quero que você, nesta noite, você seja tocado pelo poder da palavra, pelo poder da fé. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero esta noite, Senhor, clamar pela vida deste homem, desta mulher que está nos assistindo. Senhor, a Tua palavra diz que o Teu ouvido não está gravado para que não possa ouvir. A Tua palavra diz que as Tuas mãos não estão encolhidas para que não possam abençoar. Então quero essa noite, Senhor, que Tu vá ao encontro desta pessoa. Eu quero essa noite que Tu vá ao encontro desta enfermidade, que ela seja queimada, repreendida no nome de Jesus. Deus, eu te rogo em nome de Jesus Cristo, estende as Tuas mãos, que essa angústia, que essa tristeza, que esse mal, que este espírito de suicídio que assola a mente dessa pessoa, caia por terra no nome de Jesus. Eu clamo a Ti nesta noite, Senhor, que aonde houver uma pessoa cheia de fé, se prostrando aos Teus pés, meu Deus, que essa pessoa seja tocada pelo poder da oração, e que ela se levante curada, e que ela chegue aqui, Senhor, nesta igreja, para testemunhar do que Tu fez.
Oh meu Deus, eu lanço a minha súplica dentro de ti, Senhor. Não é confiando na minha obra de justiça, mas é na tua muita misericórdia. Em nome de Jesus, eu te rogo, ó Deus, faz um milagre neste coração. Meu Deus, vai, Senhor, nesse hospital aonde essa pessoa está assistindo. Meu Deus, vai neste lar aonde esse crente está se derramando em lágrimas. Meu Deus, vai nesse lar onde a pessoa está clamando pelo seu parente que está internado em estado grave. Meu Deus, tu és Deus de perto e Deus de longe. Então alcança essa vida esta noite para a glória do teu nome. Ó Deus querido, ó Deus amado, em nome de Jesus, eu te rogo, Senhor, faz o milagre, assim como tu me curou daquele lugar, assim como tu repreendeu a anemia, assim como tu repreendeu a pneumonia, assim como tu repreendeu, Pai, aquele H1N1, conforme os médicos suspeitavam. Deus, eu quero pedir que tu repreendas essa enfermidade, assim como tu repreendeu as pedras dos meus rins, faz assim pela tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.